Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, o domingo depois da Ascensão, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Estas coisas vos digo, para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e virá a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar serviço a Deus. E eles vos farão isto, porque não conhece nem ao Pai, nem a mim. Mas estas coisas vos digo, para que ao chegar a hora, vos lembreis que eu vô-las disse. Podem sentar-se. Hoje é o domingo depois da Ascensão, dia 16 de maio, depois da Santa Missa, como ocorre habitualmente no mês de maio, se fará a celebração deste mês. Amanhã, dia 17 de maio, é a festa de São Pascal Bailão, confessor da Ordem Franciscana, festa de terceira classe. Dia 18, terça-feira, é a festa de São Venâncio Marte, festa de terceira classe. Na quarta-feira, dia 19, é a festa de São Pedro Celestino, Papa e Confessor, também festa de terceira classe, com memória de Santa Pudenciana Virgem. Dia 20 é a festa de São Bernardino de Sena, confessor, também da Ordem Franciscana, festa de terceira classe. Na sexta-feira é dia ferial. No sábado é a vigília de Pentecostes, primeira classe. O próximo domingo será o domingo de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos aproximamos da festa de Pentecostes. Tivemos a festa da Ascensão na última quinta-feira e esse domingo estamos dentro desse espírito, dessa festa da Ascensão do Senhor e da preparação para Pentecostes, porque uma coisa está junto da outra. Depois da Ascensão de Nosso Senhor, os apóstolos, os discípulos foram imediatamente para o cenáculo e durante 10 dias esperaram em oração a vinda do Espírito Santo. Então, uma festa está muito ligada à outra, porque Nosso Senhor parte para preparar o lugar para nós e para que o Espírito Santo venha. E como ele diz, na leitura do Evangelho, quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, essa é a primeira missão do Espírito Santo. Dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, e vós também dareis testemunho, diz aos apóstolos. Então, nossa vida aqui na Terra, em grande parte, se resume a isto, a dar continuidade, dentro da nossa condição particular, à missão dos apóstolos, que partilham da missão do Espírito Santo. O Espírito Santo vem dar testemunho de Jesus Cristo, os apóstolos dão testemunho também de Nosso Senhor, e nós também devemos. E a consequência é assinalada aqui. Lançar-vos-ão fora das sinagogas. Virá a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar serviço a Deus. E eles vos farão isto porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Isso aqui, Nosso Senhor se refere particularmente ao judaísmo infiel. Porque houve essa grande quebra depois da vinda de Nosso Senhor. Uma parte menor dos judeus creu em Nosso Senhor.
e se tornaram católicos. E foram a semente da igreja primitiva. Porém, a maior parte, e em particular as autoridades, rejeitaram, conduziram o nosso Senhor à morte. E por isso São João fala de judeus lá. Judeus, ele é judeu, mas por que ele fala de judeus? Porque a significação do nome judeu ali é modificada. Judeu ali se refere àquele que recusa nosso Senhor. E eles recusaram e passaram a perseguir. Foram os primeiros e os maiores perseguidores. Basta ler na continuidade do Evangelho, que termina o Evangelho de São João, logo depois na Sagrada Escritura encontra o quê? Os Atos dos Apóstolos. Então siga lendo os Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver se cumprir tudo que está dito aqui por Nosso Senhor, aqui no Evangelho de São João. Expulsão das sinagogas, perseguição, morte, etc. Tudo isso por causa de quê? Por causa do testemunho de Jesus Cristo. Porque, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido em sua vida terrestre, também o seu corpo místico. De tal maneira que há quem diga que a igreja é católica, apostólica, romana e perseguida. Porque a perseguição sempre fez parte, sempre faz parte, em algum momento de sua história, faz parte da igreja católica. E foi particularmente muito forte nos 3 primeiros séculos, mas nunca deixou de existir. Mesmo no período da cristandade, os mais ou menos 1000 anos, em que a doutrina da igreja, a moral da igreja influenciou poderosamente uma parte do planeta, né, que era a cristandade, mesmo nessa época houve também perseguições. Porém, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi julgado injustamente aqueles que o julgaram injustamente, também depois nosso Senhor julgou a esses que o julgaram. E julgou também o mundo. E nos julgará também. Então toda a questão é essa: o mundo já está julgado, já está condenado. Cabe a nós escapar da condenação, não sendo julgados junto com o mundo. E a maneira de escaparmos disso é dar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ter vergonha de nosso Senhor, porque, exatamente no dia da nossa morte, se nós tivermos vergonha de nosso Senhor em nossa vida, nosso Senhor terá vergonha de nós na hora do julgamento. Então, a palavra testemunho é muito importante aqui, o testemunho como tal. Testemunho, de um modo geral, se entende uma declaração que se dá sobre juramento em julgamentos, para que o juiz possa se certificar da verdade. Esse é o significado, digamos, técnico da expressão. Porém, isso se pode aplicar, e no caso aqui, como o nosso Senhor utiliza, ele utiliza de uma maneira muito mais ampla. O testemunho pode ser em palavras, em ações e também em sofrimentos na própria vida. Nas palavras, nós vemos os apóstolos dando testemunho logo depois de Pentecostes. Veja bem que foi o Espírito Santo que deu força para eles darem o testemunho, porque antes eles não tinham toda essa força. Pelo contrário, eles até estavam envergonhados e até duvidavam de Nosso Senhor. Nosso Senhor mesmo os recrimina por isso. E nós sabemos que eles, São Pedro, quase todos fugiram ou mesmo negaram na hora de sua paixão. Porém, depois da vinda do Espírito Santo, tudo mudou. Porque logo, quem lê os Atos dos Apóstolos vê isso, logo São Pedro faz um milagre com o paralítico, e logo os fariseus o prendem, e eles dão testemunho na frente dos fariseus, do Sinédrio, dizendo que era preciso obedecer primeiro antes a Deus que aos homens. E eles disseram também, nós não podemos
parar de falar. Depois o testemunho é dado com a vida. Santo Agostinho escreveu em certa ocasião: se quereis convencer-vos de que nossa religião é verdadeira, olhai como vivem os cristãos. Entre nós não há nem injustiça, nem fraude, mas tudo é amor, pureza, piedade. Assim falava Santo Agostinho no século IV ou início do século V, já que ele viveu por essa época. O testemunho dos cristãos. Santo Agostinho viveu logo no período, ele não viveu na igreja primitiva, diante do Edito de Milão. Porém, ele já viveu logo depois. Então, ele viu os cristãos ainda fervorosos. E, nesse fervor, eles mostravam a falta de injustiça, eles eram justos, e também o amor, a pureza, a piedade. Infelizmente, nós vemos que hoje isso mudou muito, é claro. Falta tudo isso nesses ambientes. O que mostra também a falta de testemunho. Junto com isso vem necessariamente o respeito humano e o mundanismo. Porque os cristãos daquele tempo eles estavam contra o mundo. Eles tinham que se manter separados do mundo porque era o mundo pagão. Hoje nós temos um mundo que é ex-cristão. É um mundo de apostasia. Então ele tem alguns elementos de cristianismo, de catolicismo, porém alterados. E isso às vezes dá a impressão de que ele não é tão mau assim. Mas é um logro, um engano. Então mais facilmente os católicos eles entram nisso e são prejudicados pelo mundanismo. Daí a diferença do quadro que nós vemos hoje para o quadro que Santo Agostinho descreve aqui. E, finalmente, o testemunho é feito também com o sofrimento, porque é a consequência. Se dermos testemunho de palavras e de atos, necessariamente o mundo nos odiará. E seremos expulsos das sinagogas, bom, não tanto das sinagogas, porque era nosso Senhor falava para aquele período em particular, mas seremos expulsos de ambientes mundanos em geral e talvez mesmo até das igrejas, já que nesse período de piora extraordinária na crise da igreja, posterior ao Vaticano II, os que procuram dar testemunho de católicos são muitas vezes expulsos da própria igreja, do próprio recinto eclesiástico, muitas vezes eles são expulsos. Então, esse testemunho pelo sofrimento, ele chega a um auge, que é o martírio. O mártir é o testemunho, a testemunha por excelência. Ele dá testemunho de Nosso Senhor e dá testemunho com o próprio sangue. Um autor dizia que ele acreditava naqueles que derramavam sangue pelo que eles diziam ou pelo que eles escreviam. Nós temos, por exemplo, um livro muito antigo de Santo Irineu, bispo de Lyon. Esse livro é chamado Contra as Heresias. Ele escreveu esse livro no ano 199. Já naquele tempo ele catalogava 30 seitas gnósticas, que estavam ali, no meio da igreja, fazendo confusão, etc, etc. E esse Santo Irineu, ele morreu martirizado, no início do século II, século III. E ele foi discípulo de outro santo, São Policarpo, que foi também martirizado. Ele aprendeu com esse santo. E esse São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista, que foi martirizado, sim, porém, milagrosamente sobreviveu, mas passou pelo martírio.
numa caldeira fervente. Então, veja bem, o testemunho desses homens tem muito valor, porque é o testemunho daqueles que sofreram por nosso Senhor, deram testemunho até o derramamento de sangue. O sofrimento deles chegou até isso. Daí o valor que a igreja sempre deu aos mártires. O livro em que tem a lista de alguns de santos canonizados é chamado Martirológio. É verdade que não há só mártires ali. Muitos foram santos sem ser martirizados. Mas o livro é chamado Martirológio, dado a importância excepcional do mártir, aquele que dá testemunho do nosso Senhor. Então, para nós, termos em mente isso. Nunca pode faltar o testemunho dentro da igreja, o testemunho dos verdadeiros católicos. Quando este testemunho falta, as coisas não estão bem. As coisas não estão bem. E o que ocorreu de séculos para cá, sobretudo desde a reforma protestante, a chamada reforma, de fato foi uma revolução, e piorando gradualmente até chegar, sobretudo, ao catolicismo liberal no século XIX, foi isso. Porque houve a Revolução Francesa, que perseguiu terrivelmente a igreja, mas depois houve uma restauração. Mas essa restauração não foi completa, eis o problema. Sempre aquele andar da revolução que avança 2 e recua 1, e as pessoas pensam que recuou 2. Isso é um grande problema. E eles não veem a realidade como ela é. E eles tendem, exatamente, a achar que as coisas não estão tão ruins assim e que se pode conviver, etc, etc. Foi pensamentos desse tipo que deram nascimento ao catolicismo liberal no século XIX. Depois do período de Napoleão Bonaparte, depois de tanta miséria ocorrida, particularmente na França, mas em toda a Europa, porque espalhou na Europa e em várias partes do mundo. Houve uma revolta aqui em Salvador, no final do século XVIII, a Revolução dos Alfaiates, aqui em Salvador, e gente influenciada pela Revolução Francesa, já naquele tempo, espalhou. Então, o prejuízo foi muito grande. Depois houve uma restauração, porém não foi uma restauração integralmente católica. E então, com isso, os católicos se viram, então, num ambiente que tinha muita coisa de católico, porque a perseguição parou, se restaurou o culto e tudo isso, porém, o sistema político já não era um sistema católico. Então, veio toda essa dificuldade de se acostumar com o mundo ou não, de fazer acordos ou não. Isso foi aumentando. Veio o período de Leão XIII, em que Leão XIII, um grande papa, mas fez alguns acordos que não deram certo com a França e que acabou prejudicando o movimento monarquista, e assim a República tomou força e nunca mais saiu até hoje. Nunca mais. Houve uma possibilidade de restaurar a monarquia naquela época, mas infelizmente houve um erro prático que levou a isso. E as coisas foram piorando. Chegou-se ao modernismo no século XX, que encontrou um papa, um santo, que realmente investiu contra, que foi São Pio X, mas depois ele morreu e não se tomou a sucessão dele. Quer dizer, os papas que vieram eram papas bons, no sentido de que eram papas católicos, não estavam do lado do modernismo, porém não combatiam com a mesma energia e clarividência de São Pio X. E então, a seita, porque é uma seita, uma sociedade secreta, o próprio São Pio X chamou assim, começou a medrar, crescer, aumentar. É mais ou menos como os traficantes dos morros por aí. Se não forem combatidos, vão tomando conta, e quando você se dá conta, tomaram conta de tudo ou quase tudo. Até chegar ao Vaticano II. E o Vaticano II foi o momento onde ocuparam a Igreja Católica. Ocuparam. E então, a situação piorou muito mais. Os católicos, não só eles são pressionados pelo mundo, mas pressionados pelas autoridades da igreja.
Então, se alguém quer dar testemunho hoje de católico verdadeiro, ele tem que evitar compromissos com a hierarquia. É assim. A hierarquia, ela está aí. Não se pode negá-la. A igreja é visível. Quem nega que a igreja é visível é protestante. Ela está aí. Porém, o exercício dessa jurisdição, dessa autoridade, está grandemente viciado. E isso nos obriga a tomar distância. E a sofrer perseguições. E a ser expulsos das sinagogas, não das igrejas. Esta é a situação atual. Mas o que nos levará à nossa salvação é a nossa perseverança na verdade de sempre. A dar o testemunho de nosso Senhor. Porque no momento em que Ele quiser, Ele poderá inverter, resolver a situação. Porém, o Espírito Santo age naqueles que guardam a verdadeira fé. Então, continuemos o nosso combate e nos preparemos para esta festa de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.